Antes, nosso agradecimento e boa noite ao senador Esperidião Amin, um dos 12 parlamentares que integra a Comissão de Controle das Atividades de Inteligência no Congresso. Obrigado pela disposição de participar da nossa roda, senador. Boa noite ao senhor. Eu que agradeço e acho que o Congresso também agradece por essa oportunidade. Especialmente neste imbróglio atual, foi esquecido. Vamos a ele, senador. Eu só vou expor a nossa audiência, a sua audiência também, do que vamos tratar. A investigação contra o deputado Alexandre Ramagem, diretor da ABIN durante o governo Bolsonaro, criou um problema para essa já referida Comissão de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso, da qual ele também faz parte. Reportagem de Pedro Teixeira. O presidente do colegiado, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, defendeu o afastamento de Ramagem por conflito de interesses, já que a comissão fiscaliza justamente ações relacionadas aos serviços de inteligência no país. Barbosa pontuou que o ex-chefe da ABIN tem mandato de 2 anos na comissão e teria que ser afastado da Câmara para perder o assento no grupo, que se reúne em encontros fechados e recebe documentos sigilosos. A Polícia Federal chegou a pedir ao ministro Alexandre de Moraes o afastamento de Ramagem do mandato como forma de não prejudicar as investigações, o que não aconteceu. Durante o ano passado, o grupo se reuniu apenas 7 vezes e dos 11 requerimentos aprovados pela comissão em 2023, apenas 2 tratavam das suspeitas de uso indevido da estrutura da ABIN para monitorar pessoas durante o governo Bolsonaro. Em audiência realizada no mês de outubro de 2023, o diretor da ABIN, Luiz Fernando Correia, disse que a agência não fazia mais uso do software e que é de interesse da instituição esclarecer a questão. A operação se trata de fatos passados até 2021. Não temos compromisso com o erro no passado, no presente nem no futuro. Os fatos estão sendo exaustivamente apurados no campo administrativo, judicial e policial, e, ao final, com o pleno funcionamento das instituições, teremos um quadro definido, atribuindo fatos, atribuindo responsabilidades, individualizando responsabilidades, para a aplicação da legislação brasileira. Por conta dos desdobramentos da operação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu o então diretor adjunto da agência, Alessandro Moretti. A partir de fevereiro, o comando da Comissão de Controle das Atividades e Inteligência passará ao senador Renan Calheiros, que já adiantou que vai solicitar a íntegra do inquérito da PF que embasou a operação que investiga, entre outros, o deputado Alexandre Ramagem. Senador Esperidião Amin, independentemente do que cada um possa achar das investigações da Polícia Federal em curso, o que surge evidente aos olhos da nossa audiência é que a ABIN não foi um órgão de Estado. Ela foi uma ferramenta usada por governantes. E a comissão que o senhor integra, ela é exatamente o controle externo de um órgão de Estado, um controle externo de um órgão que coleta informações sobre as pessoas. Faltou controle? Olha, eu acho que não falta controle. Até porque a grande omissão que existe em todo este imbróglio atual é que, nesta reunião do dia 25 de outubro de 2023, o senador Renan Calheiros, o deputado Ramagem e o senador Esperidião Amin fizemos requerimentos convergentes que resultaram num pedido de informações da SECAI, a ABIN, a Corregedoria Geral da União, que tinha feito uma correição exatamente sobre este tema, e à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal. E nenhuma das 3 primeiras mencionadas respondeu prestando contas. Este inquérito foi negado pela Polícia Federal sob a alegação de sigilo judicial. E o Supremo sequer respondeu. Portanto, o que nós estamos vivendo, e isso é muito grave, você conhece isso, e o nosso telespectador tem alguma notícia, o William Vac conhece bem isso.
Stasi, Tcheca, KGB, Hoover. Nas democracias também acontece isso. É preciso que haja controle interno e externo. No nosso caso, a SECAI já foi objeto de deboche durante a CPMI. Eu, ainda como presidente da SECAI, solicitei e recebi as notícias que a ABIN divulgou entre 48 agências, avisando que o Congresso ia ser invadido. Isso foi apurado pela ABIN, foi desconsiderada pelo Ministério da Justiça. E ao longo da CPMI nós não conseguimos esclarecer. E agora estamos vivendo o mesmo momento. Em outubro, eu vou resumir o que foi pedido pelos 6 titulares, a propósito de solicitação do senador Renan Calheiros, do Espiridião Amin e do deputado Ramagem. Primeiro, o registro dos nomes das pessoas que realizaram a pesquisa. Porque cada vez que se ingressou no First Mile, por exemplo, tinha uma senha e a identificação de quem era a pessoa que fazia a pesquisa. Segundo pedido, o registro de todos os nomes dos alvos da pesquisa e a motivação com a correlação, ou seja, quem é que pediu. Terceiro pedido, feito em outubro, detalhamento do critério de seleção desses alvos. E, finalmente, saber como se propaga, e como eu acho que é, este First Mile apenas te dava a localização, não conteúdo. Senador, e não uma conversa. Senador, Isto não foi respondido. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Senador, esse é o ponto. Nós somos gratos à descrição que o senhor faz do esforço do órgão legislativo que o senhor integra para controlar um órgão de Estado que não está funcionando como órgão de Estado. Mas a conclusão que eu chego do que o senhor disse é que a ABIN está fora de controle. Porque o que o senhor pediu, o senhor não recebeu. Não recebi por ordem do Supremo. O problema que não aconteceu nem com a Stasi, nem com o Hoover, nem com o FBI, é que o chefe agora é o ministro do Supremo. Isso nem na União Soviética aconteceu. E é um ministro do Supremo que nega ao Senado, ao Congresso, as informações. Ele decreta sigilo e as entidades, no caso, Polícia Federal, Corregedoria Geral da União e a ABIN, não podem nos informar por ordem dele. Presta bem atenção, o presidente do Senado, hoje, está pedindo o nome dos deputados que teriam sido, os parlamentares que teriam sido espionados. Ele está pedindo uma parte do que nós pedimos em outubro. Senador, deixa o Caio quer fazer isso. O Caio quer fazer uma pergunta. Eu informei isto hoje ao presidente Rodrigo Pacheco. A desconsideração tanto das agências do Executivo quanto do Judiciário em relação a uma função constitucional e legal da SECAI é um absurdo que faz parte do abuso de autoridade. A coisa é mais complicada. Senador, deixa o Caio lhe fazer uma pergunta, por favor. Obrigado. Não, senador, era exatamente sobre isso. Que informação vocês têm sobre número e rol de deputados e senadores investigados pela ABIN paralela? Nenhum de nós tem, porque o ministro Alexandre de Moraes proibiu que nós fôssemos informados. E sequer respondeu ao nosso requerimento de outubro. Estou fazendo aqui uma colocação muito séria. Nós temos, no STF, uma autoridade que congregou todas essas informações para si. Para si. E é um juiz. E é o juiz da Suprema Corte. É o mesmo juiz do inquérito 4781, que começou em março de 2019. É o juiz que não é juiz natural, porque não foi sorteado. Portanto, nós temos hoje, na verdade, pior do que a espionagem é a inquisição. Nós temos uma inquisição que está sendo promovida pelo Supremo Tribunal Federal. E nós não conseguimos as informações. Veja bem, preste atenção, o presidente do Supremo vai receber, ou já recebeu hoje, um pedido do presidente do Senado, do Congresso, para que sejam informados
os alvos parlamentares disso que aconteceu. E nós já tínhamos pedido em outubro os alvos todos, com nome, número de telefone, mas isso foi obstaculizado porque há segredo de justiça. Ou seja, há um monopólio para a justiça dessas informações. Senador, o senhor... Não é que não haja controle, o controle está sendo impedido, obstaculizado e obstruído, senador, e monopolizado por um ministro do Supremo. Senador, o senhor está levando a nossa atenção para um outro eixo político. Quando indagado se essa agência de Estado se comportou como agência de Estado ou, na verdade, quando a gente fala de ABIN paralela, nós estamos falando da ocupação de um órgão de Estado para favorecer interesses pessoais e políticos. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem nós estamos nos referindo nesse contexto específico, o senhor prefere levar a discussão para um outro nível. O senhor prefere dizer o seguinte: é um ministro do Supremo que concentra consigo todas as informações, leva adiante inquéritos e impede que o Legislativo saiba o que o Legislativo, pela Constituição, tem que saber, o que o senhor acabou de afirmar. Agora, eu volto à pergunta. Eu comprovo isso. Eu não estou afirmando, eu estou comprovando isso. Perfeitamente. Podemos pôr o verbo que quiser. É para onde o senhor quer levar a conversa. Muito bem. Eu volto a insistir. Tivemos um caso grave, ao que indica a investigação da Polícia Federal, de mau uso de um órgão de Estado para interesses pessoais e políticos de um mandatário. E aí eu volto a insistir. Isto foi percebido pela sua comissão? Olha, nós não conseguimos perceber porque, para investigar isso, nós tínhamos que receber o relatório da própria ABIN, foi proibido, a correição feita pela CGU e o inquérito da Polícia Federal. Porque ouvir falar, noticiou-se isto, não é papel da SECAI, isso é papel de debate político, de conversa, que é respeitável na democracia. Mas para que a SECAI, olha bem, Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, é a forma democrática de se realizar a atividade essencial da inteligência com o controle do Judiciário, da Polícia Federal, mas do Legislativo. A lei que criou o Sistema Brasileiro de Inteligência foi prudente. O próprio senador Renan Calheiros era o presidente do Senado em 2003, quando foi estabelecida a resolução para o funcionamento da SECAI. E eu estou te dando um fato concreto que corrobora o que aconteceu no 8 de janeiro e dias seguintes, de que há um monopólio. No caso, tanto nas informações posteriores a 2 de janeiro, quanto agora, o Supremo toma para si, decreta sigilo e, a partir daí, quem se diz vítima, quem se diz investigador, profere a sentença e divulga notícias. Senadora Thaís... A notícia que você tem, a notícia que nós temos hoje, só pode ser concedida ou desmentida pelo Supremo. Tanto é que o presidente Rodrigo Pacheco, para saber quais foram os deputados que foram investigados, ele não pode recorrer à SECAI. Senador... Já pediu isto em outubro. Tem que pedir para o ministro Alexandre de Moraes. Deixa eu dar a oportunidade à Thaís de conversar com o senhor. Oi, senador. Boa noite. Senador, a gente foi, por causa dessa investigação, nós relembramos aqui que Gustavo Bebiano, que foi do governo, participou do governo Bolsonaro no começo e logo saiu, deu uma entrevista ao Roda Viva lá em 2020, dizendo, olha... ou 2019 ainda, dizendo, olha, eu fiquei sabendo que iam montar uma ABIN paralela. Naquela reunião de abril de 2020, que depois nós assistimos às imagens, o presidente Bolsonaro fala que é o sistema que ele criou para ele mesmo, que tem dado informações a ele. Eu estou trazendo esses dados aqui para lhe perguntar o seguinte, se esses sinais já tinham sido dados, né? Se tantas acusações
e uma percepção do gabinete do ódio e tal. O senhor acha que faltou uma atenção maior, uma proatividade, isso bem antes do Alexandre de Moraes tomar conta do processo? Faltou uma proatividade da comissão em olhar a fundo, saber se realmente havia uma BIM paralela? Que sistema particular era esse que o presidente Bolsonaro dizia que funcionava para ele, porque o oficial não? Olha, eu acho que as pessoas, a imprensa, o Congresso, não deram, talvez, a isto a profundidade que você está dando. Eu estou me baseando em fatos. O ano de 2023, especialmente depois do 8 de janeiro, foi o ano que mostrou para o Brasil que o nosso sistema brasileiro de inteligência não funcionou. Não funcionou porque sabia-se que ia haver invasão do Congresso Nacional. A notícia coletada pela BIM e obtida por mim é de sexta-feira, dia 6 de janeiro, 19h40. 48 agências recebem isso. E todo mundo diz que não sabia. Então, isso expôs que a boa lei, o bom sistema, não funcionavam. Antes disso, eu acho que algum de vocês sabia que existia a SECAI? Acho que não. Nem jornalistas da qualidade de vocês sabiam que existia uma comissão mista de controle da atividade de inteligência. Sabe quanto é que foi dado no orçamento da União para atividades de inteligência, por exemplo, para 2024? 0. Para modernizar o sistema, para criar controles? 0. Essa é a prioridade que se dá a esse assunto. Como também a guerra cibernética. É uma subinteligência institucional do país. Ótima lembrança que o senhor faz, porque a última vez que o parlamento brasileiro se ocupou com um plano nacional de inteligência, ou seja, o arcabouço dentro do qual se dá a coleta de informações por um órgão de Estado, né? E a ele, por nós brasileiros, pela Constituição, foi atribuído essa prerrogativa de nos espionar, porque essa é a palavra, em troca de 3 grandes problemas domésticos: terrorismo, Sim. atividades contra o Estado Democrático de Direito e crime organizado. São as 3 funções domésticas da BIM. A última vez que o parlamento se debruçou sobre um plano nacional de inteligência, portanto, sobre o papel constitucional de um órgão de Estado como a BIM, foi lá atrás, no governo Temer. De lá para cá, o que nós vimos foi o senhor me perdoe, senador, a pergunta é feita com um tom de provocação intelectual. O que nós vimos foi um descaso com uma questão grave de segurança nacional, exatamente também por parte do Legislativo. O senhor imputa agora ao Judiciário boa parte da responsabilidade pelo que está acontecendo. Eu lhe devolvo a pergunta. E o Legislativo? Eu não imputo ao Judiciário as consequências. Eu imputo ao Judiciário um abuso de autoridade sobre um fato concreto. Agora, quanto ao Congresso, eu tenho clamado pelas 3 prioridades que você mencionou e sobre a defesa nacional também, que é a guerra cibernética. O Brasil faz questão de não saber que nós temos mais ataques cibernéticos do que outras nações do mundo. Nós temos uma proporção exorbitante de ataques cibernéticos no sistema financeiro, no sistema de logística, no sistema de abastecimento de água, de transmissão de energia elétrica, e fazemos de conta que não sabemos. Isso é uma deficiência institucional. Quem é o responsável por isso? Em primeira mão é o Congresso, que é ele que aprova a lei orçamentária. E eu dei agora um exemplo. Para a modernização do sistema brasileiro de inteligência, eu fiz uma emenda. Eu apresentei uma emenda de 40 milhões. Ela foi cancelada pelo relator geral. Se você abrir o que foi aprovado, foi 0. Eu estou querendo me salvar? Não. Eu assumo a minha parte. O Congresso também está falhando. Mas num sistema presidencialista, essa prioridade tem que ser ditada pelo Executivo. Então, eu estou clamando aqui para que todos nós, inclusive
eu, pessoa física, como parlamentar ou não, demos mais importância à inteligência, à espionagem, como você mencionou, e também aos ataques cibernéticos. Eu já assisti a 2 exercícios de ataque cibernético aí em Brasília, no Forte... tem um nome próprio, onde fica a defesa cibernética do Brasil. E nós damos pouca importância a isso. Achamos que isso é coisa para Estados Unidos, Irã, Rússia. Não, isso está acontecendo aqui. Senador. E esta crise deveria também nos levar não apenas a apurar a responsabilidade de quem abusou, tem que ser apurada mesmo, tanto é que nós fizemos um pedido para saber o que estava acontecendo. Agora, o que eu estou reclamando aqui é que a nossa atividade, além de não ter sido impulsionada por nós mesmos, está sendo reprimida, nestes casos, pós 8 de janeiro, e neste caso específico, por uma decisão, a meu ver, arbitrária, que tem como sede o Supremo Tribunal Federal, que eu repito. Senador, senador, e bloqueou a Polícia Federal para nos prestar as informações que são devidas ao Congresso brasileiro. Senador, eu tenho mais 2 minutinhos, o Caio fará a nossa última pergunta. Senador, tirando 2023, que foi um ano atípico por conta do 8 de janeiro, 2022 a SECAI fez uma reunião, 2021 5 reuniões, das quais uma para instalação. Por que se reúne tão pouco a SECAI? Olha, a única reunião de 2022 foi feita quando eu assumi. Eu assumi a presidência da SECAI apenas em outubro. Eu fiz uma reunião só. E no dia 9 de janeiro, ainda como presidente, até 1º de fevereiro de 2023, fiz a solicitação daquelas mensagens que ainda hoje são secretas. O Ministério, aliás, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que andou por vários ministérios, né? Agora está na Casa Civil, a BIM, que já esteve no GSI e agora está na Casa Civil, simplesmente manteve sob sigilo, não abriu o sigilo daquelas respostas que nos deram no dia 20 de janeiro do ano passado. Senador, então, eu acho que nós temos muito que percorrer nesse caminho. Senador, o senhor me desculpe minha falta de cortesia em interrompê-lo, é que o nosso tempo está acabando e eu queria agradecer a sua disposição de participar da nossa roda e lhe desejar uma boa noite. Uma boa noite para todos aí e muito obrigado pela oportunidade.